Shalom, abençoada! Essa é você, abençoada por Deus, bendita do Senhor, agraciada, favorecida, aquela que Deus escolheu, que Deus ama. Você é agraciada, você é bendita e você é abençoada, e tome posse, porque Deus que te fez assim. Amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 5 do livro de 1 Crônicas. Estamos vendo muito sobre a genealogia, os descendentes. Eu vou te dizer, é importante, não vire a cara, não deixe de ouvir. É importante, está aqui na Bíblia, é importante pra gente, tá bom? Então a gente vai seguir, mas antes a gente vai dar aquele bom dia pro Espírito Santo de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, querido amigo, Espírito Santo de Deus. Bom dia, amado, poderoso, grandioso. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus de nossas vidas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nós não queremos nenhum outro, Senhor. Nós precisamos somente de Ti. Confessamos Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Tu és o suficiente, o dono dos nossos dias, o governador de tudo, Pai. Fica à vontade, Santo Espírito. Em nome de Jesus, nos alimenta hoje com a Tua palavra. Nos alimenta hoje, Senhor. Coloca sementes no nosso coração que possam ali germinar, multiplicar 30, 60 e 100 por um, Pai. Que possamos aqui Te ouvir, Te obedecer. Sermos transformadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos aqui para a palavra. Capítulo 5 do livro de 1 Crônicas. Vai falar sobre os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben. Cadê? Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. Lembra que Ruben era o filho mais velho de Jacó, né, de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, os filhos de Israel. Lembra que foi Manassés e Efraim, os filhos de José do Egito? Por quê? Porque Ruben, ele se deitou com as mulheres de Jacó, com suas concubinas. Era como se fosse até quase madrastas, né? E ele fez isso, ele desonrou o leito de seu pai. Seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. E os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Bera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Bera era um líder da tribo de Ruben, e estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, chefe de Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o Monte Nebo, e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Agora sobre os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bezã, Safã, e o segundo. E os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias. Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi o filho de Jezizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos estes entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel.
As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados, Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando perdão. Eles clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Olha, Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram... de repente começar a espirrar aqui, misericórdia. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. E eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Então a gente viu aqui sobre os descendentes de Gade. E aqui a gente vai finalizar com os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa, se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessas tribos: Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes de famílias. Mas foram infiéis para com Deus dos antepassados e se prostituíram seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Hala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Bom, o que a gente vê aqui? Esse capítulo 5 fala sobre os descendentes de Ruben, fala sobre os descendentes de Gade e sobre os descendentes da metade da tribo de Manassés. Eu não sei se você lembra, mas essas tribos, quando estavam ali no comando de Josué, eles que ficaram do outro lado do rio Jordão, eles não entraram na terra prometida, eles entraram para batalhar junto com o povo de Israel, mas eles tinham escolhido ali, né? E eles ficaram ali. E você sabe que isso deixou eles um pouco assim, mais sensíveis, mais perto dos inimigos. Porque antes mesmo de Israel ter ido para o exílio, tanto dos assírios da Babilônia, eles já tinham ido. Então eles eram mais constantemente atacados pelos inimigos. Eles eram 3 tribos só que estavam do outro lado. Na verdade, 2,5 tribos, né? Então, assim, eles ficavam mais suscetíveis aos inimigos, né? E eles também deixaram de adorar o Senhor. Então, enquanto eles estavam ali adorando ao Senhor, quando eles clamaram a Deus, Deus ouviu eles ganharam a batalha, mas eles se esqueceram do Senhor. E quando fala que eles se prostituíram, hoje quando a gente fala de prostituição, antes eu pensava, né, de alguém vendendo corpo na rua, na esquina, alguém num prostíbulo se vendendo corpo, mas aqui é sobre adorar outros deuses. Aqui quando a Bíblia fala sobre prostituição é quando você simplesmente trai o Senhor, você fica com outros. Então, se Deus é o suficiente na sua vida, é para Deus que você vai entregar a sua vida. Agora, se Ele não é, você acaba se tornando um prostituto cultual. Se ajoelha aqui para outro, se inclina para outro, vai adorar imagens, esculturas, outros deuses, a constelação, sabe, os astros, o sol, a lua. Então isso é a prostituição, quando você acaba se inclinando para adorar outros deuses, alguém que não seja o Senhor, quando Deus não é primeiro na sua vida. E isso aconteceu, né, com todas as tribos, mas aqui a gente está falando dessas três tribos que ficaram do outro lado do Jordão.